Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e eu vou sentar aqui no meu cantinho que normalmente eu faço vlog só porque eu tô com muita preguiça de ficar em pé. Acabei de voltar da academia e eu acabei de fazer um unboxing de uns livros que eu comprei recentemente, então eu vou só continuar aqui mesmo. Mas eu vim falar, na verdade, sobre os livros que eu li no mês de agosto. Então, assim, olhando quantitativamente, eu não li muito em agosto. Foi um mês meio ruim em comparação com outros meses. Mas assim, por exemplo, acho que em junho eu li uns 14 livros. Agosto eu terminei 3. 3? Terminei 3. E tô finalizando o quarto. Então assim, 14, 3,5. Só que eu acho que de qualidade, agosto acabou ganhando de junho. Então, assim, foi um ótimo mês de leitura. Foi um ótimo mês de leitura. Desses 3 livros que eu finalizei, nenhum deles são meu. Então, mas o único livro que é meu, vai ser o primeiro que eu vou falar aqui, porque é o que eu tô finalizando, que é O Senhor dos Anéis, a primeira parte, que é A Sociedade do Anel. Eu, agora, nesse exato momento que eu tô falando pra vocês, eu tô exatamente a 150 páginas de finalizar ele. E sem colocar nem pôr, sabe? Sem tirar nem pôr. Porque é um livro, assim, que eu acabou se desenvolvendo muito rápido. Acho que a partir da página 250 tava difícil de largar, mas da 300 pra cá, nossa, sensacional. Eu tô aqui na página 413 e de história mesmo, ele vai até a 573, porque daí ele começa só a passar os cantos, os poemas na língua original, né? Porque aqui a gente tem uma questão muito forte, acho que nessa edição eu não conheço as outras, que é sobre a tradução do Tolkien, né? Que é uma parte muito importante das suas histórias. Mas enfim, o que eu tô achando? Bom, demorou, mas aconteceu. Tô gostando demais. É um livro que tá me envolvendo de uma forma muito gostosa. Eu não consigo ler nenhum outro livro enquanto eu tô lendo ele. Então, ele dá essa dificuldade, assim, tipo, eu tenho que ter minha total atenção pra ele. Agora que eu tô de férias, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo pra eu finalizar ele. Meu plano é finalizar ele até domingo. Hoje é sexta. Eu acho que eu consigo dar uma lida boa hoje e amanhã, sabe? Porque tá numa parte muito empolgante, eu tô bem animada pra continuar ele. Mas assim, ele é meio empacado, sabe? Ele tem muito potencial pra ação, mas o foco dele não é a ação. O foco dele é o desenvolvimento de personagens e o desenvolvimento de mundo. Pelo menos é assim que eu tô entendendo esse livro agora. E a escrita do Tolkien. Porque é o seguinte, às vezes a gente tá assim se preparando, por exemplo, aqui eles estão se preparando para uma grande jornada. E eles estão se preparando para essa grande jornada, basicamente o livro todo. E na página 400 que eles começam essa grande jornada. Eu tenho na minha cabeça que eu acho que vai ser o que vai acontecer nos próximos livros, sabe? Essa grande jornada vai se desenvolver no segundo e terceiro livro. E tendo isso em mente, ele é um livro assim meio... não é rápido, ele não é dinâmico como a gente tá acostumado com as fantasias de hoje em dia, né? Então eles estão se preparando para essa jornada e eles param e ficam cantando, eles... a parte da jornada em si, muitos dos dias, assim, a gente só fala assim, estão sei lá quantos dias caminhando, por sei lá o quê, mas na parte que daí quando eles acabam parando e que a gente acaba parando com eles e tal, e eles acabam conversando mais e tal, é ali que a gente vai pegando dados sobre o mundo, é ali que a gente vai pegando dados sobre a história da Terra-média. E eu gosto da forma como o Tolkien escreve esse livro, sabe? Apesar de ele ter, pra mim, essa quebra de pace, essa quebra de
velocidade, não é velocidade, essa quebra de andamento de história, quando eles param pra recitar um poema, param pra cantar. Eu acho que, na verdade, esses momentos também são muito importantes porque a gente tem pequenos detalhes sobre o desenvolvimento da história da Terra-média, sabe? E a gente começa... Eu realmente consigo sentir, agora, na página 400, que é uma terra com muita história. Que realmente parece que eles estão aqui no ano 3000 e poucos. Eu sinto que aqui, no momento que eu tô, eu conheço a Terra-média e eu sei que ela tem muita história. Eu não quero falar muito sobre esse livro, porque nem o que eu tô achando muito sobre ele, porque eu tô fazendo um vlog basicamente só sobre ele. Então eu vou falar um pouco mais lá, assim que eu terminar ele, eu vou lançar esse vlog. Mas basicamente sobre o que é essa história. Aqui a gente vai acompanhar o Frodo, que ele é um hobbit, que é um ser assim, de uma estatura de 1,30, com pezões, que são seres que levam a vida confortavelmente nas suas casas, sabe? Não são seres aventureiros, não são seres que gostam de sair muito daquele seu convívio ali. São seres que gostam muito de comer, gostam muito de dormir. Então, assim, é muito interessante como justamente um hobbit vai ter que ser um protagonista de uma aventura tão, tão, tão intensa. Porque aqui a gente descobre que o Frodo recebeu como herança do seu tio, o Bilbo, que é o protagonista de Hobbit, um anel. E é um anel muito poderoso, e ele tem o objetivo agora de destruir esse anel. Então ele tá partindo numa aventura contra várias intempéries pra destruir esse anel, sem saber muito sobre o que é. E no decorrer dessa jornada a gente vai sabendo um pouco mais sobre a história da Terra-média, sobre a história desse anel. A gente tá aqui no terceiro tempo da Terra-média, não é terceiro tempo que eles falam, terceira era. Então a gente descobre sim sobre guerras da primeira, da segunda era. Se você assistiu ou se você já ouviu falar daquela série do Prime, que é Anéis do Poder, pelo que entendi, aquela série acontece na segunda era. Então a gente tem muitas referências de personagens, de coisas que aconteceram nessa primeira temporada, aqui nesse livro. E eu vou admitir pra vocês, eu nunca gostei muito de Senhor dos Anéis, eu nunca gostei muito de Hobbit, mas foi assistindo essa série Prime que eu fiquei animada pra ler. Então, acontece, pra mim foi bom. Então, pra mim tá sendo muito interessante esse livro. É um livro de jornada do herói. E a gente encontra aqui vários seres místicos, a gente encontra anões, a gente encontra elfos, a gente encontra homens, humanos, né? Então, é bem interessante, tô gostando muito desse livro. Eu acho que o Tolkien tem uma escrita encantadora. E eu já vejo, assim, que eu vou ter que terminar esse livro logo, que eu não vou me aguentar. Então agora, já que eu tirei o grande elefante na sala, vamos falar sobre os livros que eu não tenho, mas eu li esse mês. Eu comecei agosto ouvindo um audiobook, porque eu tava precisando, sabe, de uma coisa assim pra engrenar um pouco, que foi Four Wings, da Christine Hanna. Eu gosto muito de Christine Hanna. Esse livro foi um livro que foi publicado, se eu não me engano, ano passado ou no ano anterior. Eu comecei a ler Christine Hanna em 2021, que foi com A Grande Solidão. Gostei muito desse livro. Daí eu li Jardim de Inverno, também gostei, mas não tanto quanto A Grande Solidão. E eu acho que eu li mais um, que eu não tô lembrando agora. Mas eu gosto muito dos livros da Christine Hanna porque ela escreve livros, tipo assim, muito intensos, muito dramáticos, mas que tem por sua base eventos históricos, sabe? Então aqui em Four Wings a gente vai encontrar a Grande Depressão, num estado que eu acho que é o Kansas ou Arkansas, não sei, que sofreu muito com seca durante a Grande Depressão. Então, assim, a gente vê muito aqui um papo sobre fome, situações, assim, muito drásticas, de morte, de doença. Então, eu acho que a fome, ela é
um artífice que a Christine Hanna utiliza muito nos seus livros, mas eu acho que ela utiliza sempre com muito estudos, tipo, não é fome só pra causar impacto, ela usa fome porque era o que estava acontecendo naquela época, sabe? É muito interessante, é um livro muito sobre família e sobre como a gente precisa estar unido para vivenciar um momento de crise. É um livro angustiante, eu ficava assim extremamente triste em alguns momentos, porque se sentia assim que não tinha escapatória, cara, não pode piorar, e piorava. É assim, você fica sem fôlego, sabe? É um livro muito intenso, eu gosto muito dos livros da Christine Hanna, porque eu acho que eles são realmente muito intensos. Mas eu acho que, na verdade, é um livro sobre família e sobre a relação de mãe e filha, sabe? Aqui a gente vê... O livro começa com uma mulher, uma jovem que vem de uma família mais abastada, que engravida de um cara que é descendente de imigrantes, e o pai dela expulsa ela de casa. E eles são obrigados a casar, apesar de não ter muito amor nessa relação. E daí a gente vê como esse relacionamento se desenvolve e o relacionamento que essa mulher tem com a sua filha. É muito doloroso, é muito reconfortante também, porque elas se reencontram ali de uma forma muito bonita. Gosto muito dos livros da Christine Hanna, mas não são fáceis de ler. Mas eles são muito bons pra mim, pelo menos. Pra esses momentos, assim, que eu tô precisando de sabe, de alguma coisa que me faça querer ler mais. Eles são ótimos. Quando estão entrando em ressaca literária, eles são perfeitos. Daí, eu acabei recebendo. Assim, foi uma coisa que eu não tava esperando, eu não tava nos meus planos, mas eu recebi de empréstimo, assim, tipo, de uma colega do trabalho. Ela simplesmente chegou e falou assim, leia esse livro. Eu falei, tá bom. Então eu li, que era Sweet Tokyo. Não era um livro, assim, que eu tava muito animada pra ler, mas eu comecei a ler e fiquei, assim, bem envolta na história. Demorou um pouco pra ler esse livro, eu acho que eu fiquei, assim, mais de uma semana lendo um livro de 200 páginas, sabe? Mas é porque eu tava começando Senhor dos Anéis, sabe? Então foi uma quebra, assim, na minha rotina de leitura. Sobre o que é esse livro? A gente começa esse livro com um sequestro, né? A gente vê aqui uma babá que tá sequestrando a filha dos seus patrões. E, ao mesmo tempo, a gente vai intercalando os capítulos com os capítulos da mãe dessa menina. E a gente vai acompanhando como essa história vai se desenrolar. É um livro bem incômodo, sendo até que eu coloquei naquele vídeo que eu publiquei recentemente sobre livros incômodos. Mas muito, muito, muito bom. É um livro, assim, que fala muito sobre uma realidade brasileira, e eu gosto disso, tenho gostado cada vez mais de ler livros contemporâneos brasileiros, porque falam sobre a realidade do Brasil de hoje, e eu acho que não tem nada mais que a gente se identifique do que o que a gente vive no dia a dia, né? É um livro muito interessante, fala muito sobre classe, fala muito sobre família, fala muito sobre amor no geral, sabe? Amor romântico, mas amor, assim, entre família, entre amigos, entre comunidade. É um livro extremamente angustiante, mas muito, muito, muito cativante, muito bom. E daí, eu tava começando a ler Sweet Tokyo, mas eu não tava muito empolgada, tava começando a ler Senhor dos Anéis, mas eu ainda não tava muito dentro da história. E daí eu resolvi pegar, eu percebi, assim, que eu não ia ler muito no mês, e daí eu resolvi pegar, assim, de supetão, uma história, uma novela. Não era uma novela, era um conto, na verdade, porque ele é muito curtinho. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Que, na verdade, eu até anotei aqui pra falar pra vocês, que é uma indicação que eu vou dar pra vocês, porque são contos que são de uma coleção que, pelo que entendi, é da Amazon. A Amazon que tava organizando. E daí, eu acho que vai acontecer que nem aconteceu com Forward, que era uma série de contos antológicos de autores diferentes, que falava sobre um tema em comum, mas autores diferentes de ficção científica que colocavam a sua história ali sobre essa temática. E daí a Amazon, ela publicava esses contos individualmente pelo Prime. Então você conseguia ler no Kindle, ou até mesmo no aplicativo do Kindle, se você quisesse, que tava de graça se você fosse assinante do Prime.
E daí tá acontecendo isso com essa série de essa coletânea, né, de contos, que é Into Shadow. E eu li The Six Deaths of the Saint, da Alex E. Harrow. Que assim, foi um conto que eu ouvi falando, uma criadora do TikTok gringo que eu gosto muito, ela falou. E eu fiquei curiosa, coloquei na minha lista ali do Prime e nunca mais vi. Daí eu resolvi pegar esse mês. E sensacional! Nossa, eu leria um livro inteiro só sobre essa história, sabe? Se ela desenvolvesse essa história, eu acho que daria um livro todo, porque é muito boa. Que vai contar a história aqui de uma garota, assim, que vive, sabe, como se fosse numa era feudal. Ela vive, assim, como se fosse de empregada para pessoas ricas. Uma situação bem Cinderela. E daí o príncipe passa ali e fala, não, eu quero ela pra mim. E ela vai ser minha escudeira e tal. E dessa menina, ela é treinada e tal. E ela se torna uma guerreira muito boa. Ela vence batalhas pra esse príncipe. E que eventualmente se torna rei. Que eventualmente se torna imperador. E ela é sua general. E tipo assim, ela faz tudo isso porque ela é guiada por um santo. Por uma visão assim, de um santo que ela acredita que é um santo, né? Que é uma visão de uma santa guerreira, né? Que é uma mulher, assim, toda esfarrapada, toda machucada, mas cheia, assim, de armadura, e que guia ela em batalhas importantes e em duelos importantes. Então fala assim, olha, você tem que fazer isso. Não, agora você tem que fazer isso. Olha, toma cuidado com isso. E é assim que ela vai ganhando, né, essas guerras. Ela é abençoada por essa deusa. E a gente vai entendendo o que aconteceu pra ela ser abençoada por essa deusa. É sensacional! É uma história, sério, é curta. Não passa de 30 páginas. Muito, muito bem escritas. E assim, eu vou atrás dessa autora, quero ler livros dela, porque eu achei sensacional. É aquilo que eu falei. Eu tô referenciando vários livros, vários vídeos que eu já fiz anteriormente, mas é que vale a pena. Eu fiz um vídeo recentemente sobre contos e minha paixão por contos, e eu falei nesse vídeo que autores que escrevem contos, eles merecem sei lá, autores que escrevem contos, eles têm um talento especial, porque escrever algo em poucas páginas, uma história envolvente, que faz um leitor se sentir satisfeito e que traz uma mensagem por trás, cara, é sensacional, né? São poucas pessoas que têm esse talento, e com certeza a Alex tem. É muito, muito, muito bem escrito. Eu tô assim, as minhas lembranças desse conto fizeram com que ele se tornasse, assim, talvez um dos melhores contos que eu li esse ano. Então, assim, eu tô um pouco empolgada falando dele, mas é verdade. Acabou que foi muito bom ter lido ele pra eu poder também ler os outros contos. Planejo ler logo. Primeiro tem que terminar Senhor dos Anéis. Mas enfim, gente, foi bem resumido esse mês, mas foi muito bom. Foi muito importante também eu pegar um pouco mais leve nas leituras e ler com calma. Agosto foi um mês muito caótico pra mim. Eu fiz muita coisa estava acontecendo e eu precisava também dar uma pausa. Agora eu tô gravando esse vídeo 1º de setembro, então eu tenho certeza absoluta que eu vou terminar Senhor dos Anéis ainda esse final de semana, pra poder pegar outros livros que eu coloquei, né, no vídeo de TBR, de livros que eu quero ler agora em setembro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkada todos esses livros aqui abaixo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!